Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Léo. Bem-vindos. Depois de uma longa ausência de 3 semanas, estamos de volta aí com as lives, turma. Estão me ouvindo bem? Léo me ouve bem? Júnior me ouve bem? Dá um sinal aí se estão me ouvindo bem aí. Está tranquilo. Beleza, Léo? Som e imagem, tranquilo, né? Beleza, vou botar o óculos aqui um pouquinho para melhorar minha visão aqui. Eu nem deu tempo de arrumar o cabelo aqui. Acabei de chegar agora. E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live. Beleza, show de bola, Léo. Valeu, obrigado. Bom, o pessoal deve estar chegando por aí, alguns talvez até acreditando que não ia acontecer mais, porque já são 3 semanas sem a live, né? Uma por conta de viagem, outra por conta do fato da Lara ter feito uma cirurgia de garganta, depois ela ter tido um outro probleminha também. Aí eu tive outra viagem depois, mas felizmente estamos de volta aí com a live número 45, já completando 1 ano de live, olha isso. Já estamos há 1 ano fazendo essas experiências e tem sido para mim uma experiência sensacional, né? Bom, só para introduzir, né? Opa! José Sérgio Prazeres, direto da Espanha. Olha só, hein? Onde você está, Zé? Está em Sevilha ainda? Maravilha. Estou acompanhando tua viagem, sensacional, viu? Gabi também chegou, Gláucia também chegou aí, Genivaldo também está na área, bem-vindos aí todos. Então, pessoal, só para a gente lembrar e sempre manter aí a dinâmica e o propósito desse nosso encontro, né? Essa iniciativa é muito mais uma iniciativa para a gente criar uma alternativa para essa mensagem que o mundo nos manda de riqueza, sucesso, coisas que se conquistam do lado de fora do ser humano. E temos aí buscado com essas lives trabalhar o lado interior de cada um de nós, né? O lado interior de cada um de nós, a partir das nossas grandezas, das nossas realizações que são internas para depois refletir do lado de fora, e trabalhar os nossos recursos internos com cada vez mais proficiência, com cada vez mais inteligência, e fazendo uma coisa que muitos de nós, muitas pessoas estão perdendo a habilidade, que é pensar, né? Então, vamos começar a nossa conversa hoje. O tema hoje é conversas importantes, conversas que importam. A live 44, nós falamos sobre conversas intrapessoais, as conversas que eu tenho comigo mesmo, as conversas que você tem com você mesmo. E hoje a gente vai falar de conversas interpessoais, as conversas que eu tenho com as outras pessoas. E no próximo encontro a gente vai definir ainda um tema para a gente conversar, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Sueli Campos. Bem-vinda, Sueli, grande amiga de longa data. Vivi, minha sobrinha querida, também chegou aí agora. Bem-vinda, Vivi. Zé Sérgio está em Algarves, olha que beleza, maravilha. Sueli falando, gigante, como é que está essa força? Que barba é essa? Olha só, hein? Eu não faço promessas, eu cumpro promessas, é diferente. Legal, Su. Estamos aí. Graziele também está aí, o Brickman também chegou. Bem-vinda, Grazi, boa noite, saudade de todo mundo. E vamos, então, começar a nossa conversa, turma. Eu estou bastante entusiasmado, porque são 3 semanas sem live, né? E esse troço é uma cachaça, vira um vício positivo, uma virtude boa. E eu acredito que hoje vai ser uma noite bem interessante para quem estiver com a gente até o final, porque vamos trazer coisas... Eu acredito que todos vamos construir situações bem legais. Bom, nós conversamos na última live sobre conversas intrapessoais, as conversas que eu tenho comigo mesmo, né? E também conversei com vocês em algum momento sobre o conceito de desenvolver, né? De tirar o envolvimento daquilo que nos impede de usar o nosso recurso ao máximo, né? E quando é que nós somos convidados a exercitar o nosso melhor ativo, nosso melhor potencial? Sempre é em condições de relacionamento. Relacionamento no trabalho, relacionamento na escola, relacionamento em casa com a família, relacionamento amoroso. Então, nós descobrimos quem somos e aprendemos mais sobre quem somos na medida que nos relacionamos. E, claro, nos relacionamos com pessoas, mas nos relacionamos conosco também. Eu me relaciono muito comigo. E dessa relação que eu tenho comigo, eu me relaciono com os outros.
Então, talvez aqui eu vá comentar de alguns princípios, ou alguns fundamentos que eu acho importantes, dentro do que já conversamos bastante, né? Assumir a responsabilidade, praticar o não julgamento, e quero trazer algumas coisas que eu acho que vão ser interessantes para a nossa conversa, tá? Principalmente quando se trata do tema que é conversas que importam, conversas importantes com pessoas que passam, que estão ou que virão fazer parte de nossas vidas aí. Eu estou louco para chegar o dia, e ele está chegando, em que nós vamos ter uma live como essa, com todo mundo interagindo, com pessoas pedindo a palavra, abrindo o microfone, falando para todo mundo ouvir, de certa maneira enxergando uns aos outros. Estamos trabalhando para chegar nesse ponto, eu espero que esse ano a gente consiga fazer isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui. Brickman, já falei com ele, para o Fábio também, grande ciclista, Fábio Rossac, bem-vindo, Fábio. Para o Toninho Spadari também, para a Denise, que acabou de chegar. Legal, pessoal, então vamos lá. Bom, veja, toda vez... Bom, o primeiro ponto que eu queria assim, criar um contexto é o seguinte. A comunicação é por si uma atitude, é por si um comportamento, é por si uma manifestação. Então, se eu tenho uma conversa com alguém, essa conversa já é uma manifestação, já é um comportamento, e esse comportamento deverá ter nascido de uma influência das minhas emoções, das minhas crenças e dos meus valores. Obviamente, estimulado pelos inputs que eu recebo do lado de fora, os estímulos que eu recebo, e que na medida em que eu vou lidar com outras pessoas, eu vou lidar também comigo nesse momento. Como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu ajo, e nessa ação, que valores que eu estou acessando dentro de mim. E também já dissemos aqui, por várias circunstâncias, né, o quanto que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que acontece na minha vida. Mas, entretanto, se eu não estou bem treinado com isso, o quanto que eu coloco essa responsabilidade na mão de outras pessoas. O quanto que eu delego essa responsabilidade, portanto, não assumo essa responsabilidade na minha vida. E aí surge a figura, né, aquela possibilidade da figura do vilão, do herói e da vítima, que todos nós aqui já conhecemos, porque já falamos disso há bastante tempo, de várias maneiras, e isso acaba por gerar uma condição de comunicação muito delicada, né? E aí começamos, então, a nossa jornada, né, de relacionamentos, de comunicação com outras pessoas. E o processo de comunicação ele tem algumas características importantes, né? Tem sempre um emissor da mensagem, um receptor da mensagem, a própria mensagem, né, os meios através dos quais nos comunicamos, e o ruído que eventualmente possa estar surgindo nessa comunicação. E tem dois tipos de ruído, o ruído externo e o principal, pessoal, o ruído interno. O ruído interno. É esse ruído que eu quero comentar com vocês nessa nossa live de hoje, onde então falamos sobre conversas que importam. E aí, faz sentido que pensemos em conversas importantes. Ou seja, quero ter uma conversa importante com a minha filha, quero ter uma conversa importante com o meu parceiro, quero ter uma conversa importante com o meu namorado, com o meu cliente, com o meu chefe. E o que circunda essa conversa que eventualmente faz com que tenhamos dificuldade, tenhamos uma carga emocional muito grande nessa conversa. Então, eu vou passar para vocês o meu ponto de vista e, com isso, vamos discutindo essas questões. Antes disso, deixa eu dar um alô para o Flávio Gamar, lá de Brasília. Bem-vindo, Flavão, bem-vindo mesmo. Para o Atos também, que fala lá direto do Acre. Para a Fran, que acabou de chegar também, bem-vinda, minha linda. Está entrando na live aí também agora com a gente. Então, veja, na medida que a conversa... Eu não estou falando de uma conversa qualquer, eu estou falando de conversas que realmente importam, né? Conversas que são importantes para que definamos um rumo, conversas que são importantes para que definamos tomemos uma decisão, para que cheguemos a um acordo, a um consenso,
para que a vida siga a partir dessa conversa. E aí, claro, como vocês já sabem, todo indivíduo, né? Tem o indivíduo 1, o indivíduo 2, que entra na conversa, ele entra com suas experiências, ele entra com suas expectativas, ele entra com as suas crenças, ele entra com as suas emoções, com seus valores. E nessa hora é que eu defendo mais do que nunca a ideia de eu ter uma meta, de eu ter um objetivo, de eu ter algo pelo qual eu esteja em busca, né? Para que então eu possa direcionar essa conversa para esse objetivo. E muitas vezes perdemos o foco nisso que buscamos e colocamos foco naquilo que estamos acessando no momento, que é algo confortável. E aí as coisas começam a acontecer, né? Então, por exemplo, vou dar exemplo para vocês de situações que eu tenho vivido nessas últimas 3 semanas e que podem ilustrar muito aí a nossa conversa. E quem tiver alguma informação, alguma coisa para compartilhar, fica muito à vontade. Mas imagino, por exemplo, eu estou fazendo vários trabalhos em várias empresas, muitos de vocês sabem disso, e eu tenho chegado a algumas empresas, por exemplo, numa determinada empresa, eu não vou citar o nome porque o tema é delicado, e o diretor dessa empresa chega e fala assim para mim: Binato, nós estamos tendo um problema aqui. Olha só, estamos tendo um problema aqui. Aí eu pergunto: estamos quem? Quem estamos tendo um problema? Aí ele fala: eu estou tendo um problema. Beleza, já melhorou. E que problema é? Aí ele fala: é um problema com uma pessoa aqui da empresa. E qual é o problema? Aí tudo bem, aí ele entra no conteúdo, né, na definição do problema. É uma pessoa que o presidente da empresa, meu chefe, né, ele falando, meu chefe, autorizou essa pessoa a fazer uma viagem para o exterior para fazer um curso. E isso está totalmente fora das regras da companhia. Eu falei: entendi. E aí? E aí que isso está gerando um ruído danado dentro da companhia. Então, o diretor me falando que o presidente da empresa autorizou uma gerente desse diretor a fazer um curso fora do país. E que custou uma baba, que fugiu da política lá de treinamentos e coisas do tipo. Eu falei: tá. E o que você pretende fazer com isso? Aí ele olhou para mim e falou: como assim? Eu falei: você está me relatando uma situação. O presidente aprovou que uma funcionária sua fizesse um curso fora do país e você concorda com esse curso? Ele falou: não. Você acredita que esse curso vai trazer benefícios para a performance dela? Ele falou: não. Eu falei: bom, então o que tem por trás disso? E ele explicou a situação, que essa situação eu prefiro não revelar, né? Mas uma perspectiva de uma promoção para essa pessoa, tá? Aí eu falei: e qual que é o seu papel nesse imbróglio todo? Aí ele falou: meu papel? Eu falei: é o seu papel. Qual que é o seu papel nesse processo? Ele falou: Binato, eu não sei. Eu falei: então pensa. O presidente autoriza uma gerente sua, você é o diretor. Como é que você se posiciona nesse jogo? Aí ele olhou para mim e falou: Luiz, é complicado. Eu falei: então simplifica para mim. Procura simplificar. Então veja, até esse momento, a conversa foi muito reta. E claro, para haver uma conversa muito reta, tem que haver uma relação de confiança. E essa relação de confiança é construída pela vontade de pelo menos um. E aí eu trago de novo uma citação que eu gosto muito do Nietzsche, que ele diz o seguinte: tudo que é dito por alguém que, quando diz, revela quem é. Veja, tudo que é dito por alguém que, quando diz, revela quem é. E na hora que ele me fala isso, ele está tendo essa conversa comigo. E ele fala: mas é complicado. Que conteúdo tem dentro dele que torna isso complicado? Dentro de suas crenças, dentro de suas emoções. Eu peço para ele simplificar. Simplifica para mim. E ele fala: é complicado, Binato. Então me conta, o que é complicado? Veja, as pessoas boa parte das pessoas tendem a generalizar. Ah, a vida é complicada, a empresa é complicada, todo mundo faz dessa maneira, os homens são todos assim, as mulheres... Essas generalizações, elas trazem uma limitação para a comunicação. Assim como as distorções também trazem limitações para a comunicação, né? Distorções no que diga respeito à pessoa atribuir uma coisa completamente distorcida da realidade, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro de um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui que possa ser
Deixa eu pegar um material que eu tenho aqui, que pode dizer o seguinte. Uma distorção, por exemplo. Você passa por mim, não me cumprimenta, e eu falo, puxa, fulano não me cumprimenta, ele não gosta de mim. Já viram situações como essa? Fulano viaja a semana toda, mal para em casa, e, portanto, ele não gosta de ficar em casa. São situações onde a pessoa distorce a realidade. Como também tem situações de omissão, onde ela não traz toda a informação completa para o diálogo. Por exemplo, a gente dirige a nossa atenção de uma maneira muito seletiva para alguns aspectos da nossa experiência. Por exemplo, imagina, por exemplo, que você decida comprar um carro, sei lá, uma marca X da cor branca. Daqui a pouco, o teu processo de olhar o mundo como um todo, ele se reduz só àquela parte, você começa a ver só aquele carro. E se você tem uma visão de alguém, por exemplo, fulano é muito nervoso, e você perde todo o contexto dele, e foca só na característica que você vê, você está omitindo outras características para focar naquela questão. Aí a pergunta que eu faço é, quem somos nós? Nós somos a nossa essência, nós somos o nosso comportamento. E pelo que nos julgam? Pela nossa essência ou pelos nossos comportamentos? Aí a gente começa a ter uma noção do que é uma conversa que importa, né? Eu já tive várias experiências de conversar com a Lívia, por exemplo, minha filha, e fazer um julgamento equivocado. Ao invés de observar e julgar os comportamentos dela, eu julgava ela. E ela também comigo, e eu com outras pessoas, e outras pessoas comigo também. Então, o que eu quero convidar você a pensar é como é que você está dirigindo a sua comunicação? Como é que você está cuidando da sua comunicação? O quanto que você está realmente se comunicando e dizendo aquilo que de fato você quer dizer? Voltando no caso do diretor, ele chegou à seguinte conclusão: Binato, então eu acho que eu deveria ter uma conversa com o presidente. Eu falei, eu concordo. Só que nesse momento, o que ele sente? O que ele pensa? O que ele interioriza na conversa intrapessoal para depois, se for o caso, levar essa conversa interpessoal. Então, meu trabalho com ele tem sido entender, ajudá-lo a entender como é que ele lida com essas contradições internas que estão presentes na sua conversa intrapessoal, que interferem nas conversas interpessoais. Então, por exemplo, ele fala, mas Binato, ele deveria ter me avisado antes. Eu falei, olha, tudo bem, ele até deveria, mas ele não avisou. Diante do fato de que ele deveria, mas ele não avisou, o que você acredita que poderia fazer? Ah, eu deveria falar com ele. Aí eu pergunto, o que te impede? Então você vai abrindo na cabeça da pessoa um canal para ela começar a se apropriar da responsabilidade que é dela, de estabelecer essa conversa. Aí eu pergunto para ele, fulano, se você não pode ter uma conversa com o seu presidente, como é que é a relação entre vocês dois? É uma relação natural, uma relação informal ou é uma relação hierárquica? Ele falou isso. É uma relação natural e informal. Eu falei, tem certeza? Pensa bem. Então as pessoas acabam criando um fantasma nas suas conversas, e claro, né, esse fantasma vem daquela questão que a envolve, uma emoção que a envolve, uma expectativa que a envolve, e essa emoção pode ser uma decepção, um excesso de alegria, alguma coisa que não deixa a comunicação fluir de maneira tranquila, de maneira equilibrada, de maneira serena. Que é como as conversas deveriam existir, deveriam acontecer. O que é uma conversa? Conversa é eu versar com, né? Versar de verso, quase como uma música. A conversa é quase como se fosse uma dança. E você pode dançar ritmos leves, ritmos lentos, como pode dançar ritmos fortes, como pode dançar um rock and roll. Então, numa valsa, por exemplo, a conversa é cadenciada. A conversa é um acompanha o outro.
No rock, de repente, um está no movimento, outro está no movimento. Mas, de alguma maneira, eles se entendem. O problema é quando um está conversando rock, o outro está conversando valsa. Um está conversando rock pop, o outro está conversando heavy metal. E quando os dois estão no heavy metal, tudo bem, há uma conexão aí. Mas conexão no comportamento. Será que tem conexão nas emoções e nas crenças e nos valores? Ou seja, pessoal, a comunicação é um comportamento, e o comportamento é fruto dessas questões lá atrás. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Denise, que chegou também agora há pouquinho, para a Cleide também, que chegou. Boa noite, Cleide. Eduardo Marques também chegou agora, para a Celeida. Para o Elmo chegou também, para o William também chegou. Para o Papalan, Diaju. Beleza, Papalan? Hello. Tomara que você entenda o português, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para a gente aquecer um pouco mais, esquentar um pouco nossa conversa é: como é que você tem conduzido as conversas cruciais, conversas importantes que você deveria ter com pessoas para que a sua vida seja melhor? E mais, você tem identificado essas conversas e tem operado nessas conversas, ou você tem identificado essas conversas e fugido dela, deixado ela de lado, procrastinado, adiado, postergado essas conversas, percebe? E eu te digo uma coisa, quando uma conversa que é importante não é conversada, ela se tornará uma conversa urgente. Quando uma conversa que é importante não é conversada, e ela é colocada de lado, ela equivale a uma fatura de cartão, uma fatura de uma conta que você não pagou no vencimento e que depois vem acumulando juros, correções monetárias e coisas do tipo. E lá pelas tantas ela vem num valor muito maior, num peso muito maior, num efeito negativo muito maior, né? Então, às vezes, tem coisas que são muito importantes e nós temos que trabalhar com o senso de urgência naquilo que é importante. Porque se eu não trabalhar no que é importante, na hora que é importante, lá pelas tantas, quando virar urgente, o caldo entorna e a coisa começa a ficar complicada. Deixa eu dar uma boa noite para a Branca Ribeiro, minha prima lá de Goianá, que chegou aí, para a Izinha também, Belô, minha prima que mora lá em Orlando, bem-vinda, Izinha. Então, turma, como é que tem sido? Pensa na sua vida e nas conversas que você vem tendo. E quando você tem conversado com pessoas, você tem sido você mesmo? Você tem usado a máscara? Você tem usado a sua essência? E não é para responder, é muito mais para a gente refletir. Você tem sido claro na sua comunicação? Você tem assumido a responsabilidade da parte que te cabe? Ou você tem entrado nas conversas culpando o outro? Colocando o outro como responsável por tudo que acontece na sua vida? Você tem tido conversas francas e honestas e retas com professores, com consultores, com pai, com mãe, com filhos, com esposa, com marido, com clientes, com chefes, com fornecedores, ou seja, com todas aquelas pessoas que, tendo algum cargo, emprestam o seu humano nesse momento da conversa, né? E sempre que você tem uma conversa, você tem colocado em mente quais resultados, ou qual resultado você quer ter nessa conversa? E nesse momento tem a conversa interpessoal. Vou dar um exemplo para vocês, tá? E um exemplo bem assim, que aconteceu hoje comigo. Bom, muitos sabem, eu tenho duas filhas, Lívia e Lara. A Lívia está em Belo Horizonte, fui ver o avô, a Lara está aqui em São Paulo. E o Vitor, que é um sobrinho meu, né, primo delas, mora em Belo Horizonte, está vindo com a Lívia para cá. E eles vão ficar aqui em São Paulo, né? Lívia, Vitor e Lara, lá na casa, principalmente na casa onde as meninas ficam lá, moram lá com a mãe. Chamei para vir aqui para casa, mas elas falaram: pai, a gente prefere ficar lá, porque lá a gente fica mais à vontade. Tudo bem, já entendi, tá tudo certo, né? E aí, a mãe delas me manda uma mensagem hoje e fala assim: Luiz, eu gostaria de te pedir para não emprestar o carro para o Vitor nesses dias que eles vão ficar em São Paulo, mesmo que eles insistam, porque o Vitor já dirige. E na hora, vou confessar a vocês, né, na hora quando eu recebi a mensagem, me veio um Luiz de longa data, né, lá de trás, que é um Luiz que não gosta muito de receber comando. É um Luiz que não gosta muito de receber orientação. E na hora o meu ímpeto, a minha conversa interna foi: porra,
E se eu quiser emprestar o carro, qual o problema? Né? Na minha conversa interna, eu comigo mesmo, nada a ver com a mãe das meninas, nada a ver com ela, a ver comigo mesmo. Mas na hora que eu levo essa conversa para fora, ela não afeta só a mim, ela afeta o outro também. E nesse momento eu posso pensar, pô, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo com essa conversa? Ainda que seja por um meio eletrônico, por um WhatsApp, né? Eu quero ter razão ou quero ser feliz? E eu decidi, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Porque se eu quisesse ter razão, eu pegava o WhatsApp e andava assim, olha, Pris, fica tranquila, eu vou decidir o que fazer, eu sou, enfim, entende? Já é criar um climão, né? E talvez esse seja o modelo que eu aprendi. Não é exatamente a minha essência, mas é a minha escola lá de trás, né? O que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com algumas pessoas, e até mesmo pessoas com quem eu convivi. Só que agora eu quero ser eu não quero ser meu pai, não quero ser minha mãe, não quero ser ninguém. Aí, no momento de equilíbrio e serenidade, eu escrevi para ela o seguinte, eu vou até ler para vocês o que eu escrevi. Eu escrevi para ela o seguinte, deixa eu abrir aqui o WhatsApp. A mensagem dela foi essa. Luiz, vou te pedir para não liberar o carro para o Vitor dirigir em São Paulo, mesmo que eles insistam, ok? Lendo assim, meio frio, parece que é um comando, né? E eu lendo meio frio e pegando o Luiz, que eu era lá atrás, eu assumi como um comando mesmo. E a minha conversa interna vai, porra, que porcaria é essa, né? Você tem que me dar instrução, tem que me dar ordem e tal, né? Aquele Luiz condicionado lá de trás. Aí o Luiz de hoje que pensa, que sente, procura a melhor resposta para atingir o melhor resultado, né? Que eu possa, ainda assim, ter a decisão que eu quero tomar, se eu quiser emprestar o carro para ele, eu vou decidir, mas a resposta deixa claro o seguinte, Priscila, fica tranquila, eles estarão seguros nesses dias aqui. Ponto. E a resposta foi obrigada. Sacou o lance? Ou seja, eu não disse que não vou emprestar o carro, não disse que vou emprestar o carro, eu não fui específico em nada, mas eu fiz uma comunicação interpessoal que me deixou em paz, porque se eu decidir pegar, tudo bem, mas ela vai ficar em paz também, porque ela vai viajar e vai ficar tranquila. Agora, se eu chego e falo, Priscila, fica tranquila, ou então, Priscila, eu vou resolver, tá? Eu vou resolver, se eu achar que devo, eu empresto, se achar que eu não devo, eu não empresto. Ela vai viajar com isso na cabeça. Porra, ele vai emprestar, não vai emprestar, vai emprestar, não vai emprestar? Eu coloquei a seguinte resposta, fica tranquila, Pris. Eles estarão seguros desses dias aqui. Ponto. Atingi o meu resultado, que foi de ter uma comunicação assertiva, de deixá-la em paz, eu ficar em paz, para que eu possa tomar a decisão que eu bem entender, porque no período que ele estiver aqui, só eu aqui, eu vou ser o principal responsável por isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Silvia Bruneta, que chegou, bem-vinda, Silvia, e o Zé Sérgio faz um comentário aqui. Interessante o que você colocou em relação à live passada sobre diálogos internos. Pois se isso não acontece, não haverá diálogo com outros. A transparência e fluidez das conversas, que inclui muitos outros aspectos além do ato de falar, só é possível a partir do autoconhecimento, que é aprimorado pelos diálogos internos a partir da autoobservação. Exatamente, Zé. E foi isso que eu procurei fazer, né? Procurei exatamente ter esse diálogo interno comigo antes de ter esse diálogo externo com ela. Agora, isso foi no WhatsApp, eu tive tempo, pude pensar. Como é que eu faço isso no dia a dia? No calor do momento. Aí é treino, aí é repetição, aí é uma nova consciência que eu vou construindo, perguntando e decidindo. Quem é o sujeito, o Luiz, que eu quero ser no momento que eu estiver sendo? E aí eu vou tomando cada vez mais decisões, resultados acerca dos meus, junto com os meus valores. Se eu quero ter razão, eu vou ter um comportamento. Mas se eu quero ser feliz, eu tenderei a ter outro comportamento. Então, a qualidade do diálogo externo, a qualidade da conversa que eu tenho com o outro, é função direta da qualidade da conversa que eu tenho comigo mesmo. Vou repetir. A qualidade da conversa que eu tenho com o outro é função direta da qualidade da conversa que eu tenho comigo mesmo. Que vai mais ou menos na linha do que o Zé Sérgio comentou. E o Eduardo fala o seguinte, Binato, quando eu tenho assuntos delicados, procuro ser claro e objetivo. Anteriormente não era assertivo e parecia vir com um sapo na garganta para casa. Toda vez que sinto que algo não caiu bem, retorno a conversa até me sentir bem. Tinha medo de dizer não. Olha que legal, né? Olha que bacana esse relato do Eduardo, que vem fazendo um trabalho de autoconhecimento já de longa data
e que com isso vem também, obviamente, obtendo seus ganhos, né? Então, veja, esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio, né? Estabelecer relações francas e abertas e, claro, né, procurando trabalhar a questão da empatia. Ou seja, eu tenho na minha cabeça uma intenção, eu tenho na minha cabeça um objetivo, eu tenho na minha cabeça uma decisão. Mas eu não preciso desrespeitar o ponto de vista do outro. Eu não preciso confrontar com ele, né? Depois, com o tempo, eu vou comentar com vocês coisas que eu estou revendo essa semana, né? Muitos de vocês sabem, alguns sabem, que eu fiz um curso de programação neurolinguística em 2015, na Universidade da Califórnia, com um sujeito chamado Robert Dilts e uma mulher chamada Judith Delosier. Foi muito bom, foi sensacional. E eu decidi voltar a estudar esse tema, ou aprofundar um pouco mais esse tema, né? Indo em outros níveis, mas eu decidi fazer isso numa escola no Brasil, mas eu decidi fazer nessa escola, mas começando do início com eles. Ou seja, eu estou refazendo um curso inicial de programação neurolinguística, para eu poder, então, entrar na linha da escola deles. Então, estou sentado, né, na sala de aula como aprendiz, né? Ainda que eu conheça algumas coisas, ou muitas coisas do que está sendo dito, eu estou aprendendo e estou fazendo novas conexões, novas sinapses, vendo como é que eu estou aprendendo agora com brasileiros me dando esse conteúdo e vendo como eu aprendi com americanos me dando esse conteúdo e como está sendo rica essa experiência e melhor ainda, o curso que eu estou fazendo numa sala, a Lívia, minha filha, está fazendo em outra sala. Só que o dela é modular, são encontros semanais. O meu é intensivo, são 10 dias direto, que começou na sexta passada, termina domingo agora. Então está sendo muito bom, porque a programação neurolinguística é uma grande metodologia de comunicação, né, que passa por pensar, sentir e agir, onde a comunicação talvez seja, a linguagem talvez seja um dos elementos da programação, ou seja, programação neurolinguística, ou seja, eu tenho programas instalados, né, na minha neurologia, e esses programas instalados processam informações que eu recebo do lado de fora, e ele oferece como retorno uma linguagem, uma comunicação, né? Então, vai ser muito bacana poder dividir com vocês esse conhecimento no futuro, mas eu vou fazê-lo de maneira estruturada. Estou pegando o material que eu estou acessando agora, estou pegando o material que eu tive lá em 2013, lá na Califórnia com o Robert Dilts, estou juntando as coisas e fazendo o meu material, né, o meu conhecimento a partir das informações que eu estou recebendo, e no futuro eu vou começar a colocar esses temas nas nossas lives, em alguns conteúdos que eu vou produzir, para que a gente possa, então, se beneficiar disso também. Mas a conversa é essa, né? Como tem sido suas conversas com outras pessoas? Quanto de assertividade, quanto de boa vontade, quanto de empatia, quanto de intenção positiva você tem colocado nas suas conversas, quanto você tem assumido a responsabilidade dos fatos que têm ocorrido na sua vida e levado isso para a conversa com alguém, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Lucimar Salles, que chegou agora há pouquinho, para a Grace Alves também, que chegou, para o Fernanda Lima, que também acabou de chegar. E com isso a gente começar esse nosso debate. Com perguntas, por enquanto, né, até a gente poder ter essa interação mais online. Existe hoje, na sua vida, alguma conversa que você gostaria de ter, acha que deveria ter, precisaria ter, teria que ter, mas você está procrastinando? Você está deixando essa conversa de lado? Uma conversa com alguém que você magoou ou que você foi magoado por essa pessoa e a relação está distante? Uma conversa que você queira ter com o teu chefe, mas você está com medo? E olha só que interessante, eu vou contar um caso, que eu já contei numa live passada aqui, já nem me lembro qual foi, mas um caso que eu relato no livro, Modelo do Pensador, que muitos de vocês conhecem. Um caso de uma... que aconteceu e esse relato aconteceu exatamente quando eu fui fazer esse curso de programação neurolinguística na Universidade da Califórnia em 2013, né? Em julho de 2013. Fui para a Califórnia fazer esse curso, mais precisamente na cidade de Santa Cruz, no campus da Universidade da Califórnia, onde, na verdade, surgiu a programação neurolinguística, né?
os pais dessa linguagem, desse método, né? O Grindley e o Bandler, Richard Bandler e John Grindley, eles eram oriundos da Universidade da Califórnia, né? Um como aluno, outro como professor. E lá eu conheci uma pessoa, Isabel, ficou amigona minha, ficou uma parceira, assim, uma irmã praticamente, né? Aliás, eu estou devendo uma visita a ela lá em Santos. A gente se conheceu, né? Tivemos uma identificação, ela estava numa turma, eu estava em outra turma, mas eu estava, naquela época, já praticando assim, algum esporte com alguma disciplina e estava correndo todo dia de manhã. E ela via eu indo sair para correr, eu falei, pô, Luiz, você se importa de eu ir correr com você? Eu falei, não, claro que não. 6 da manhã a gente encontrava, ia corria até às 7 e pouquinho, ia, tomava um banho depois, cada um no seu alojamento, tomava um café da manhã, ela ia para a turma dela, eu ia para mim e começava às 9. E aí a gente foi pegando uma certa proximidade, foi pegando mais intimidade, e ela chegou e falou, Luiz, queria te pedir uma ajuda. Eu falei, pois não, pode falar. Seguinte, eu tenho um irmão que mora em Santos, e bacana, isso numa das nossas corridas lá. E nós estamos muito afastados, já tem bastante tempo, né? Meu irmão foi por um caminho, eu fui por outro caminho, mas eu sinto muita falta do contato que eu tinha com o meu irmão. Falei, e como era esse contato? A gente tinha encontros frequentes, a gente se ligava, a gente se falava. E quando foi isso? Isso há uns 2, 3 anos atrás e tal. Mas eu não quis entrar no conteúdo da história. Então eu fui fazendo perguntas para entender o cenário, para entender a situação, né? Aí ela falou o seguinte para mim, eu queria muito me conectar com esse meu irmão de novo. Queria muito conversar com ele novamente. Eu falei, o que impede você de fazer isso? Presta atenção agora, né? O que impede você de fazer isso? Ela falou, Luiz, você sabe como é, né? Olha só, o pressuposto dela, o modelo mental dela. Você sabe como é, né? Numa relação, cada um é responsável em 50%. Aí, bingo. Aí ela se revelou como ela pensa, como ela sente e como ela estava disposta a fazer. Olha que interessante. Eu falei, mas espera aí, Isabel. Qual que é o seu objetivo com o seu irmão? Meu objetivo com o meu irmão é restabelecer contato com ele. Ou seja, meu irmão está aqui, eu estou aqui. Eu quero restabelecer contato com ele. Eu falei, legal. Então a gente parou a corrida, eu desenhei no chão com uma pedra, Isabel aqui, perdão, Isabel e o irmão dela. Eu falei, Isabel, você é essa pessoa, seu irmão é essa pessoa. Você me falou uma coisa que você acredita muito, que é o quê? Ela falou que numa relação, cada um é responsável 50%. Eu falei, Isabel, se isso for verdade, e se você for responsável 50%, você estaria disposta a ir até onde nessa tua intenção de estabelecer contato com teu irmão? Ela falou, até a metade. E pensando que 50% é da tua responsabilidade, você estaria atingindo o seu objetivo independentemente do seu irmão? Aí ela parou para pensar. É o momento que é uma conversa interna dela. Aí ela falou, não, se eu acreditar que é 50%, eu não consigo chegar no meu irmão independentemente dele. Só vou conseguir chegar nele se ele fizer os 50% dele. Mas se ele não acreditar nisso, eu falei, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, que mudança interna, que conversa interna você poderia ter com você, que ao ter vai mudar uma regra interna tua. Que regra? De que numa relação 50% é responsabilidade de cada um. Ela vai trocar essa regra por qual regra? Enquanto vocês pensam, eu dou uma boa noite para o Márcio Antônio, que chegou agora há pouco. A regra que ela tem é, eu sou responsável por 50%. Se ela acreditar nisso, o resultado que ela vai obter é só esse aqui. Ela não consegue chegar no irmão. Que regra que ela deveria mudar numa conversa interna? Ela deveria pensar o seguinte, bom, para eu conseguir estar com meu irmão, eu tenho que assumir 100% da responsabilidade. Aí ela se deu conta disso. Só que aí vem o medo, vem a emoção. Luiz, e se ele não quiser se estabelecer essa relação comigo? Eu falei, Bel, esse é um direito dele, entende? Essa é uma escolha dele. E esse é um risco que você deverá ter que tomar. Agora, o risco que você quer tomar
é proporcional ao benefício que você quer ter? Ela falou, é. Eu falei, então, diante disso, o que você vai fazer? Ela falou, eu vou ligar para ele quando eu chegar no Brasil. E isso era... A gente estava lá uma semana, iríamos ficar mais 2 semanas. Eu falei, mas o que te impede de ligar para ele hoje? Bom, mas se eu ligar para ele hoje, eu não vou conseguir estar com ele hoje. Tudo bem, mas você vai fazer um movimento já. O que está te impedindo de fazer o movimento hoje? Ela pensou, é o medo. De novo, uma conversa interna. É o medo de ligar e ele não querer. Falei, e quanto que você está disposta a desafiar a sua conversa interna? Não a conversa, não imaginar o que ele vai querer ou não vai querer. Eu falei, eu vou ligar para ele então. Eu falei, então tá, então vai nessa. Né? Respira fundo, se concentra, entra no teu estado e liga para ele lá. Aí, passamos o dia todo em aula e tal. Saímos da aula, ela foi para um canto, eu fui para outro, aí fui comer com os amigos e tal, conheci pessoas lá do mundo todo e tal. No dia seguinte, fomos correr, ela falou, Luiz, você não vai acreditar. Eu falei, liguei para ele. Eu falei, opa, claro que eu vou acreditar. E o que aconteceu? Pô, sensacional. Ele falou para mim, Bel, tudo que eu queria era isso. Tudo que eu queria era restabelecer contato com você. Então, veja, a gente tem que tomar riscos. Nós temos que tomar riscos. E eu falei isso numa live passada, e falei isso num post que eu postei na semana passada no Instagram, no Face, no LinkedIn. A sua qualidade de vida é diretamente relacionada à sua capacidade de tomar riscos. E como é que você conversa internamente sobre os riscos que você quer tomar ou não quer tomar? Percebe, pessoal? Então, essa história de conversar com pessoas, né, como bem o Zé Sérgio colocou aqui, a qualidade da conversa que eu tenho com você, com qualquer outra pessoa, com o outro, é função direta da qualidade da conversa que eu tenho comigo. E aquelas pessoas diante das quais eu me sinto mais tenso, mais com a máscara, mais distante da minha essência, são com essas pessoas que eu posso aprender a ser quem de fato eu quero ser no momento que eu estiver sendo. E aí, frequentar cursos, estar no ambiente mais aberto, com outras pessoas, se socializar, é um grande treino para você se perceber naquele momento e decidir quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Turma, faz sentido isso? Me dá um feedback, me dá um retorno, me diz como é que essa conversa que a gente está estabelecendo aqui está fazendo sentido, o quanto ela está fazendo sentido ou não, para a gente começar a caminhar por outro lugar e, com isso, ampliar um pouco essa nossa visão e eu poder fazer aquilo que já é mais ou menos uma marca registrada das nossas lives, né? Eu convidar você a escolher uma pessoa que vai representar um desafio a você, para que você estabeleça uma conversa com essa pessoa. Pensa nisso enquanto eu dou uma boa noite para a Janaína, chegou agora há pouquinho, bem-vinda Janaína. A Fernanda Lima faz o comentário perfeito. Fernanda, olha só que legal, ó, quando você fala assim, perfeito, mas desafiador. Né? Perfeito, mas, putz, só que não. Que tal se você falasse assim, ó, vou escrever, perfeito. Olha só o que eu estou escrevendo aqui, ó. Lê isso e me diz como é que soa em você isso, internamente. Eu escrevi lá, perfeito e desafiador. Não perfeito, mais desafiador. Pensa nisso aí. Aí a Grazi fala o seguinte, se eu quero tentar, ó, já vamos, ó, Grazi, é o seguinte, tentar não existe, lembra? Ou faço ou não faço. Tenta pegar essa caixinha aqui, eu vou ficar aqui, ó, tentando. Pega a caixinha, peguei. Lembra desse conceito, isso é importante, isso é comunicação. Quando eu falo internamente para mim, puxa, eu vou tentar ir no compromisso amanhã. Internamente eu já me dei a opção de não conseguir. Eu vou tentar ir à academia amanhã. Internamente você já não se colocou 100% no processo. Você já se deu condição de não ir. Aí você ainda vai falar, mas eu tentei. Então pensa nessa questão da palavra tentar, vai. Então se eu quero fazer algo, assumo 100%. O medo de não sair conforme quero existe sim. E é cabuloso. Principalmente quando acontece de frustrar muitas vezes. Mas aí passo a ter que aprender a lidar com a outra parte que eu não queria. Então, aí a pergunta é, qual é a parte dentro de você que não quer lidar com a outra parte? E essa parte dentro de você sente o quê? Pensa o quê? E age como? Isso é autoconhecimento na veia. Percebe, Grazi?
Isso que você colocou é muito legal, né? Eu quero conversar com o outro, tenho uma responsabilidade, um desejo, um resultado esperado com esse outro, mas isso não depende 100% de mim. Pode ser que o outro não queira isso. E aí me frustre isso. Aí eu passo a ter que aprender como lidar com a outra parte, ou seja, a que eu não queria. Isso é autoconhecimento. Então, às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. E veja, eu postei isso ontem. Não existe fracasso, só existem resultados. Isso é um pressuposto de programação neurolinguística, que eu já falei muito sobre isso aqui, né? Tudo que eu busco, tudo que eu faço em busca de um resultado. E sucesso e fracasso são o quê? São resultados. Então, da mesma forma que não existe fracasso, que existam resultados, não existe sucesso, que existam resultados. Resultado que eu queria ter, resultados desejados, e resultados que eu não queria ter, resultados não desejados, que é um feedback que eu aprendi a fazer melhor da outra vez. E como fazer melhor da outra vez? Mudando meus recursos internos. Treinando meus recursos internos. Procurando novos recursos que eu tenho para juntar com aqueles recursos que eu não tenho. E com isso, então, ser mais assertivo naquilo que eu quero atingir, né? Deixa eu dar uma boa noite para a Fabiana Capuzzo. Bem-vinda, Fabi, né? Colega aí de Franklin Covey, né? Foi minha aluna lá na Franklin. E agora está aí passou pela BIMB e agora está na Heineken trabalhando lá. Bem-vinda, Fabiana. Aí a Fernanda, quando eu pergunto, peço para a Fabiana escrever assim, ó, perfeito, ao invés de perfeito, mais desafiador. Escrever perfeito e desafiador, ela escreve aqui, ó, dá calafrios, né? E dá aquele sorriso travado, né? Imagino que seja um sorriso travado. Mas esse é o ponto, Fernanda. Esse calafrio já é uma manifestação de uma conversa interna que você está tendo com você mesmo, a partir de uma conversa que você está tendo comigo aqui, né? E aí a Denise fala assim, riscos que merecem ser desafiados. Essa frase é importante, Denise, por quê? Porque tem riscos que eu não devo tomar, mas tem riscos que eu não posso deixar de tomar. Aí tem a ver com os seus valores, o que você estabelece como importante e prioritário. Aí a Grazi dá uma risadinha, fala ok, imagino que em relação àquele tentar, né? E o Eduardo fala o seguinte, o benefício será enorme, mesmo passando pela dor, no caso do relacionamento dos irmãos, 100%. Pois é, o benefício será enorme se ela atingir o que ela quer. Mas o benefício pode ser não bom, num dado momento, que ela vai ter que processar esse resultado não desejado, que muitos chamamos de fracasso, para tornar isso bom depois, entende? Então, é uma coisa também que eu escrevi numa frase aí da semana passada, que eu sou incondicionalmente responsável pelo que eu faço na minha vida. Mas os resultados são condicionais, né? Eles têm condições que podem acontecer ou não acontecer, né? E aí eu dou uma boa noite para a Rosângela aqui, Fernandes, que chegou agora há pouquinho. A Graziele falou um sim aqui, imagino que por conta do que eu expliquei. E a Fran faz o seguinte comentário. Faz todo sentido. Recentemente tomei essa decisão de conversar com pares no trabalho. Eu já havia procrastinado demais e dividi a responsabilidade. Como você disse, a fatura veio. Me despi do ego, do medo e vesti a assertividade. Veja, me despi do ego e do medo é uma conversa interna que a Fran teve com ela mesma e ela se vestiu da assertividade, ou seja, pegou um novo recurso e colocou no lugar do ego e colocando no lugar do medo. Foi maravilhoso e os resultados estão aparecendo dia após dia na condução e interação dos trabalhos juntos. Esse é um belíssimo exemplo que eu acompanho de perto e vejo como que essa coragem interna, esse recurso interno é fantástico. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Renata Malvestio, lá de Ribeirão Preto, imagino que seja em Ribeirão ainda, Renatinho Campinas, não me lembro, você comentou alguma coisa outro dia aí, mas bem-vinda aí. E o Eduardo faz um comentário, legal, faz sentido, né? Então, turma, esse é o grande ponto, né? E, de novo, eu acredito que tudo que eu faço em busca de um resultado. Então, eu vou no supermercado, eu estou em busca de um resultado. Eu quero fazer uma live como essa, eu vou em busca de um resultado. Eu vou dar uma corrida de manhã, eu estou em busca de um resultado. Eu vou fazer uma reunião, eu estou em busca de um resultado. Quando você estabelece o setting, você seta o resultado, você sai do modo automático. Tipo, vou fazer reunião com a minha equipe. Para quê? A gente faz reunião toda semana. Sim, mas para quê? Porque é um padrão. Pum, pronto. Entrou o ser condicionado, não existe ali um ser humano que pensa.
um ser humano que estabelece, identifica padrões e quebra padrões, um ser humano que ouve o que está dizendo, que generaliza, que omite, que distorce, e nesse bolo todo a comunicação fica completamente travada. O Zé Sérgio fala o seguinte: sem contar que toda dificuldade que se apresenta em um diálogo deve ser encarada como vindo de um antagonista, que pode nos treinar mais e mais, dependendo da nossa disposição para enfrentar tais situações. Legal, Zé. Então, veja, o antagonista pode ser alguém de fora, né? Aquela pessoa que você diz, pô, fulano me irrita. Na verdade, fulano desperta em você emoções que fazem você se irritar. Ele é o antagonista, que o Zé está se propondo a dizer aqui agora. Agora, quando você diz, não, então tudo bem, eu vou começar a fazer ginástica, eu vou acordar cedo para malhar, aí o despertador toca às 6 da manhã e você fala, quer saber, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Você se tornou o seu antagonista. Sacou? Por que é importante a conversa intrapessoal? O antagonista que mora dentro de você é o criador dos seus sabotadores. O protagonista que mora dentro de você é o criador dos seus motivadores. E o antagonista que mora do lado de fora de você, o teu interlocutor, se você ouvir como antagonista, você vai ouvir como seu sabotador. E quando o seu protagonista olha ele como antagonista, você aprende. E o antagonista do dia passa a ser o protagonista do outro. E aí nós formamos, aí nós criamos uma conexão. Na mais fidedigna expressão do ser feliz e não ter razão. Percebe? Quantos casais identificaram que já não vale mais a pena ficar junto, mas um insiste para ficar junto muito mais para ter razão, um insiste para ficar junto muito mais para cumprir o ritual da sociedade, né? Da sociedade, quando, na verdade, o caminho vai ser, para a felicidade, vai ser exatamente se distanciar. Não é a melhor solução, mas é a solução que tem para o momento. Se enquanto estavam juntos, não trabalharam as questões e não criaram a condição, vão acabar se separando, entende? E se um não quer, dois não brigam. Então, como é que eu entendo, como é que eu aprendo sobre isso numa próxima relação? Eu não preciso acreditar que eu nasci com uma pessoa, que eu casei com uma pessoa e tenho que ficar casado com ela o resto da vida. Eu posso pensar diferente. Eu casei com uma pessoa e quero ficar com ela enquanto for feliz. E posso revisar o conceito de casamento, que foi passado numa comunicação lá atrás, que dizia que casamento era de um jeito, quando o mundo era de um jeito. E hoje casamento é de outro jeito, porque o mundo é de outro jeito. E assim a coisa acontece. Tudo bem, pessoal? Então, veja. Estamos aí com 53 minutos, indo para 54 minutos. Eu vou, já fazer alguns avisos aqui, do tipo... peço desculpas a vocês pelas 3 semanas aí sem as nossas lives, mas foi por motivos de força maior. Duas terças-feiras por conta de viagem, uma terça-feira por conta de uma atenção, né, que quis dedicar a Lara no momento que ela fez uma pequena cirurgia, mas já está 100%, já está... lépida e fogosa aí, fez 18 anos semana passada, e estamos aí seguindo a jornada. Semana que vem tem live, dia 31, né? Aliás, deixa eu só confirmar. Semana que vem, dia 31, teremos a live, né? Eu vou estar no workshop de liderança, mas ele acaba cedo, então vai dar tempo de fazermos a live. Eu me lembro de ter colocado um tema que, se eu não me engano, como é que a gente junta a conversa intrapessoal com a conversa interpessoal. Mas eu acho que nessa live de hoje isso acabou ficando claro, né? Como é que, quando eu estou tendo uma conversa interpessoal, o quanto que a minha conversa intrapessoal acontece também. Então, eu vou dar, por dado esse tema, por ter concluído esse tema, e vou, se vocês não se importarem, sugerir um outro tema, se não houver uma sugestão melhor. Eu tenho alguns temas enfileirados aqui, que pessoas já me passaram, né? Tem um, inclusive, que eu não abordei, embora tivesse dito que ia abordar, mas não abordei, porque acabei mudando o tema em cima da hora, que é a questão do santo de casa não faz milagre, né? Na casa do ferreiro espeta de pau, e o brinco até deu ideia. Luiz, fala do santo de casa que faz o melhor espeto, enfim. Misturar essas crenças todas aí. Bom, por hora fica ela aí no radar, tá?
Se não tiver nenhuma ideia melhor, não tiver nenhum tema melhor, ou se não surgir um insight mais instigante, a gente pode seguir com isso, mas como a gente tem tempo, vou deixar para anunciar o tema da live 46 um pouco mais para frente. Mas o bacana é que a gente já está fazendo um ano de live, pessoal. Agora em julho, final de junho, início de julho, fizemos um ano dessas lives. Olha que coisa incrível, um ano, né? Dessas 54 semanas, cumprimos aí perto de 45, ou seja, 9 semanas apenas que nós não fizemos, e dessas 9, 30% foram as últimas 3. Ou seja, estou gostando dessa regularidade, estou gostando dessa condição, né, de estabelecer esses encontros que têm sido cada vez mais importantes e satisfatórios para mim. Tá? Antes de começar a me despedir, vou ver se tem mais algum comentário aqui no feed. A Fran fala aqui o seguinte: hoje meu sabotador perdeu mais uma. A briga foi grande entre a preguiça de ir treinar e a vontade de atingir o objetivo. O sabotador, ou seja, o antagonista, me deu vários argumentos, mas eu fui cansada mesmo, e o melhor de tudo, nem é ter vencido o sabotador, mas sim o bem-estar e aquela sensação de missão cumprida. Legal isso, Fran. E veja, quando você escreve isso, me dá a seguinte sensação: a ideia, turma, não é vencer o sabotador. A ideia é apoiar o protagonista, apoiar o motivador. A ideia não é vencer o antagonista, a ideia é valorizar o protagonista. Eu não preciso, para vencer, eu não preciso derrotar ninguém, até porque nesse contexto é a Fran com ela mesma. O antagonista conversando com o protagonista, o sabotador conversando com o motivador. E é uma negociação interna, percebe? E na medida que essa conversa interna fica mais precisa, mais assertiva, mais transparente, mais clarificada, melhores vão ser as conversas com os outros. E aquele momento que você fala, pô, já conversou com fulano? Ah, é complicado, é meio difícil, vou deixar para uma melhor oportunidade. Esse é o teu antagonista. Mas quando você decide, não, vou conversar com outro, vai ser difícil, vai ser delicado, mas é importante. Então, se vai ser difícil, que recursos eu posso reunir dentro de mim para tornar a conversa menos difícil, até mesmo fácil? Qual foi o momento da minha vida que eu vivi uma situação tão limite, tão delicada, que eu posso pegar esse estado interno e levar para essa conversa? Aí sim, pessoal, estaremos sendo humanos plenos, humanos maduros, humanos no ápice da nossa performance, que é mesmo numa simples conversa. Eu posso ter uma grande performance, uma péssima performance, numa coisa que eu posso justificar como sendo de menor tamanho. Tudo bem? Legal, pessoal. Bom, estamos aí são 20 horas agora, 59 minutos, né? Com 59 minutos de live, quase 58, indo para 59. Bom, quero, de novo, pedir desculpas a vocês pela ausência, me comprometer em estabelecer uma sequência de lives aí direto agora, não tenho no radar aí nenhum evento que possa impedir. E agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Muitas pessoas me escreveram, me instigando. Pô, vai ter mais live, estamos sentindo falta e tal. Foi legal essa interação. Então, estamos de volta, tá ok? Semana que vem, dia 31, live número 46, a última live do mês de julho, para depois seguirmos para agosto. Estamos já quase chegando no final do ano, vai ter muito tema interessante. Me comprometo a estruturar os conhecimentos que eu estou revisitando agora, lá de programação neurolinguística, trazer para as nossas conversas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brinkman, também. Valeu, Zé. Foi um prazer participar dessa live também. Foi legal você vir aí lá da Espanha participar com a gente. Valeu. A Karina está entrando agora, Karina, mas a gente já está se despedindo. Valeu, Edu. Obrigado também pela presença de sempre. Valeu, Renatinha, também. Bem-vinda. Legal, Fernanda. Vamos com tudo. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Boa jornada, força sempre. E vamos com tudo. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, Denise. Também agradeço também essa disponibilidade de vocês por esse ano que passou, tá bom? Valeu, turma. Até mais, hein? Até a próxima. Tchau.